Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Desculpa. Somos judeus por natureza. Não pecador. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Exatamente. Então aqui, o Paulo repreendendo Pedro, porque Pedro, antes de os da parte de Tiago chegarem em Gálatas, ele estava comendo e bebendo com os gentios, na beleza, vivendo a vida cristã, a liberdade da vida cristã. Porém, quando os judaizantes chegaram, Pedro logo afastou. E ao Pedro afastar, ele induziu também a Barnabé também a afastar. E Paulo repreende Pedro na frente das pessoas: olha, você está fazendo uma coisa errada, sendo tu judeu, você vive como gentio, como você obriga o gentio a viver como judeu? Há um contraste aqui. É interessante para nós hoje pensarmos, por exemplo, a lei foi dada a Israel. Quando eles saíam da escravidão do Egito, lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 8, o povo hebreu, quando estava saindo do Egito, eles chegaram ao Monte Sinai, e no Monte Sinai, eles chegaram lá, e lá Deus deu a lei, os mandamentos de Moisés. Nós sabemos como foi. Moisés subiu a primeira vez, depois quebrou as tábuas, subiu a segunda, porque o povo estava transgredindo, e porque Moisés subiu a segunda vez, o povo, em Êxodo, capítulo capítulo 19, versículo 8, o povo prometeu cumprir a lei sem reconhecer a sua incapacidade. E aí veio não somente os 10 mandamentos, mas sim, são 603 ordenanças. E os hebreus prometeram cumprir sem reconhecer sua incapacidade. E sabe, a lei gera o quê? Condenação, porque sem a lei, nós não sabíamos sobre o pecado, mas com a lei nós sabemos: não adulterarás, não matarás, não roubarás. E aí veio a clareza do pecado. Então é interessante para nós, porque a lei foi dada a Israel quando eles saíam do Egito. E nós sabemos que o 6º mandamento, vai guardar o sábado, foi dado a Israel e não à igreja. E só em paralelo aqui com a graça começou sendo o tempo da graça, lá em Pentecostes, em Atos capítulo 2,
quando iniciou o tempo da igreja de Jesus Cristo. Nós sabemos que Israel é a esposa de Deus. A igreja é a noiva de Jesus Cristo. Que quando o arrebatamento Deus se tornará, né, a esposa de Jesus Cristo. Então, e aqui foi algo que aconteceu, que consumou a obra de Jesus Cristo no Monte Sião, em Jerusalém. Ele gritou: está consumado. João 19, versículo 30. Está consumado. E quando a lei foi dada a Israel no Monte Sinai, a graça, o tempo da graça começou na igreja, né, com a obra sendo consumada no Monte Sião por Jesus Cristo. Né? Ele gritou: está consumado, tetelestai, está acabado, concluído, terminado a obra. Aqui iniciou um novo tempo, o tempo da igreja. E aqui é interessante para nós observarmos, por exemplo, né, só para entendermos um pouco nessa manhã, sobre esse contraste, em Gálatas, né, capítulo 4, olha aí, em Gálatas, capítulo 4, o Monte Sinai é representado por Agar. Quem sabe quem foi Agar? Agar é a que foi a mãe de Ismael. Irmã de Ismael, esposa, foi aquela que servia Abraão e Sara. Né? E Sara permitiu, né, que Abraão coabitasse com ela e gerou Ismael, que veio um mundo árabe. Né? Um monte de sinais, por exemplo, em Gálatas capítulo 4, versículos, olha aí comigo. Gálatas 4, versículo 21 a 24. Versículo 21 a 24. Lê para nós aí, Isaac. Dizei-me, o que quereis estar debaixo da lei? Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, e um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? O que se entende por alegoria? Porque estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos à servidão, que é Agar. Agar, Monte Sinai. E a outra, né, que é a livre, que é Sara. Tem Agar no final, né? O Agar também tem um H antes. É o nome dela ali. Tem não? Da Agar. Tem não. Que? Sara. Agar. Isso eu tenho, mas No H? Tem um H antes. no meu não tem não. O meu está escrito com H. Sara. AGA. No H, pai. H tá certo. No versículo 23, a última palavra. Meu papai também está sem H no H. Também escravo nasceu, não, está sem H. Bom, nós não vamos discutir no H aqui não, né? Mas aqui é interessante, né? A Sara é da livre. Tem H no... Mas é engraçado porque o nome dela é H também. Então, a lei foi dada, só para nós pensarmos, a lei foi dada a Israel, né, no Monte Sinai, e representada essas 2 de Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículos. Qual foi o versículo? 21 a 24. 21 a 24. Né? Gálatas 4, 21 a 24. Agar, né? E Sara é a livre, né? É Agar, a escrava, escravo, não é isso? Né? Que está aí. Filho da escrava, e Sara teve um filho livre. Filho da promessa. Filho da promessa. Né? As 2 mulheres, as 2 alianças, né? Uma da escrava e outra da promessa, né? A livre, promessa. Promessa. Interessante para nós, porque pensarmos sobre isso. Porque nós somos, né, parte da igreja, né, da graça de Deus, que não imputa em nós os nossos erros, porque foram imputados na pessoa de Jesus quando ele consumou a obra do Calvário, ali no Monte Sião. Interessante para nós pensarmos aqui também, porque, né, a lei,
né? Ela chegou a um ponto, quando o Messias de Israel, Jesus Cristo, veio aqui na terra, e ele veio e ele falou, olha, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Cumprir. Jesus, em Mateus, leia para nós aí, Joel, Mateus 5, 17. Jesus cumpriu. Está entendendo um pouquinho, cara? A lei. Mateus 5, 17. Leia, Joel, bem alto. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Não vim abrogar, mas cumprir. E Romanos, capítulo 10, versículo 4. Lê para nós, Helena, bem alto. Capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Né? Olha aqui comigo, em Gálatas, capítulo 3, versículo 17. Gálatas 3, 17. Leia para nós. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não é inválida, de forma a abolir a promessa. Não vai abolir a promessa feita a Abraão. Abraão, quando fala a promessa de Abraão em Gênesis capítulo 12, sobre o descendente, que nós sabemos que é Jesus, não fala dos descendentes, mas do descendente que é Jesus Cristo. Né? E todas as famílias da terra serão abençoadas no descendente de Abraão. Em Gálatas, continuando aqui em Gálatas, conosco mais uma vez, Gálatas 3, né, Gálatas 3, versículo 22. Leia para nós. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Todos foram encerrados debaixo do pecado. Porque por meio de Jesus Cristo, que cumpriu a lei de maneira completa, né? E a lei foi cumprida, né? Em Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, fosse concedida para nós graça. E nós podemos desfrutar da graça em Gálatas capítulo 4, lembra nós, Elaine, versículo 8 a 11. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Guardai dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Olha você vê, Paulo está, depois de repreender Pedro, né, porque vem com legalismo, vem com judaísmo, né, querendo obrigar o gentio a cumprir a lei, né, circuncidar, né, Paulo repreende Pedro e Bernabé já estava sendo induzido também para afastar do povo gentil. E interessante que o Paulo dá uma ênfase mais forte para os Gálatas, chamando eles de insensatos, no capítulo 3, versículo 1. Não é isso? Olha, lembra para nós Gálatas 3, 1. Gálatas 3, 1. Ó insensatos Gálatas, que vos fascinou, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Na tradução da Elane, como está Elane? Ó Gálatas insensatos. Insensatos, sem juízos. Quem está fascinando vocês? Quem está te induzindo você a voltar exatamente no Gálatas capítulo 4, aos rudimentos do mundo, a voltar a cumprir a lei, voltar a viver sob escravidão? Em Gálatas capítulo 1, versículo 6,
O que Paulo diz aí para os Gálatas? Lê bem alto. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha, admira. Mas o próximo versículo, Paulo ainda fala mais forte. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Seja anátema, seja lançado no inferno. Se alguém vem com outro tipo de doutrina fora da graça de Deus, para nós hoje, que seja anátema. Paulo diz, não ouve tal pessoa. Não ouve, porque nós não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Romanos capítulo 6, versículo 14, fala, a menos de pecar, porque estamos debaixo da graça e não da lei, Paulo refuta, de modo nenhum. Está entendendo, senhor amado? Olha, é interessante para nós entendermos isso, né, porque nós não estamos debaixo da lei. O que acontece? Um grande perigo nos nossos dias. Vamos lá. Só diferenciar que a lei que está falando é a lei de Moisés, não a lei civil. A lei civil, a lei de Moisés, a lei que nós estamos tratando, dada a Israel, no Monte Sinai, representado por Agar, a escrava, que Jesus veio para, não para revogar, mas para cumprir. Exato, e nós sabemos que a graça foi iniciou o tempo, a graça existiu em todos os tempos, nós vamos ver isso hoje no culto, mas a igreja representa o tempo da graça também, especificamente. A igreja que foi no Monte Sião, aquele monte ao redor de Jerusalém, onde está o Monte da Caveira, onde Jesus consumou a obra, representado por Sara, a livre, né? A promessa de Gênesis capítulo 12, por meio de Abraão, sobre o descendente, né? E que é Jesus Cristo, que cumpriu a lei, e agora Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o povo. Entendeu? Pegou essa visão aqui? Ok. Então há um perigo nos nossos dias. E Paulo dá muita ênfase aí em Gálatas capítulo 4, como Melanie leu, né? E também em Gálatas capítulo 3, 1, insensatos, sem juízo, deixando ser influenciados por pessoas que vêm com outro tipo de evangelho, outro tipo de doutrina, fora da graça de Deus, trazendo legalismo para dentro da igreja. Isso é terrível nos nossos dias. Sabe, fazer a pessoa viver sob escravidão para ter um relacionamento com Deus. Deus, nós somos da livre, da promessa e não da escrava. Então é interessante para nós pensarmos mais aqui, continuando pensando aqui juntos, em Gálatas, capítulo 3, versículos 6 a 13. Olha aí para mim. 6 a 13. Lê bem alto aí, Joel. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. 3 em 6. 6 a 13. Mas é o capítulo 6? Capítulo 3, versículos 6 a 13. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, olha assim, Abraão, antes da lei, nós sabemos que a lei foi dada no Monte, a Israel, no Monte Sinai, 430 anos depois da promessa. Quando o povo entrou no Egito, 430 anos de escravidão.
depois de 430 anos de escravidão, Deus deu a lei aos hebreus no Monte Sinai. E Abraão, nós somos filhos de Abraão pela fé. O crente Abraão que foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus, como o Joel leu aí para nós agora, somos chamados amigos de Deus. E não estamos debaixo de maldição. Sabe, muitas vezes do púlpito de muitas igrejas sai hoje legalismo, fazendo a pessoa viver debaixo de maldição, falando que nós estamos sujeitos a viver debaixo de maldição da lei, e não estamos, porque Jesus se fez maldito por nós na cruz do Calvário, no Monte Sião, cumprindo a lei de maneira completa. Ele consumou a obra uma vez para sempre. É interessante nós pensarmos, porque em Deuteronômio, em Números, capítulo 21, fala do filho desobediente, beberrão. Esse rapaz deveria ser levado diante da liderança dos anciãos de Israel, e ele seria apedrejado, e depois de morto, ele seria pregado na cruz, em uma cruz, e todos os jovens iam verificar e ver que maldito que é pendurado na cruz. Depois de morto, ele era pendurado na cruz, para servir de exemplo. Maldito aquele que é pendurado na cruz por causa dos seus pecados. Porém, Jesus se fez maldito. Jesus não tinha pecado nenhum. Ele foi colocado na cruz vivo, porque ele estava sem pecado. Mas ali na cruz ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade. 1 João 2,2. Ele se fez maldito ali na cruz. E ele foi morto na cruz pelos pecados da humanidade, não pelos seus próprios pecados. Entende isso? Jesus morreu a nossa morte na cruz. Né? Então, nós precisamos ter um cuidado com doutrinas diversas que entram sorrateiramente dentro da igreja, com legalismo. Legalismo é algo terrível. As pessoas, legalismo, sabe, são pensamentos fora da palavra de Deus, são regras criadas por homens para fazer você e eu ter um relacionamento com Deus em santidade. Nós somos a vontade de Deus, em 2 Tessalonicenses, é a nossa santificação. É pela graça que nós recebemos o perdão na cruz do Calvário e vivemos em novidade de vida. Porém, homens criam regras e colocam como doutrinas da igreja para fazer com que a pessoa viva assim, em escravidão, como uma máquina, para ter relacionamento com Deus, para ter a garantia da vida eterna. Se você sair desse seu quadrado aqui, você perde a salvação. Se você ir para o quadrado, isso é legalismo. A salvação é pela graça mediante a fé e foi consumada por Jesus Cristo uma vez por toda a eternidade. Então a nossa salvação não depende do nosso quadrado, depende da obra que Jesus consumou no Calvário. Está entendendo isso? É muito importante para nós entendermos. Né? Uma vez para sempre. Mas o homem, por exemplo, em Colossenses, abre a sua Bíblia comigo em Colossenses. Em Colossenses, capítulo 2, depois de Filipenses, Colossenses 2, versículo 20 a 23, leia para nós, Elaine. Dois, 20 a 23? 2, versículo 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os procedimentos e doutrina dos homens? Pois todas as coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Olha só que está escrito aqui, hein? Por isso nós combatimos o legalismo na igreja. Regras de homens. Não toque nisso, não faz isso, não faz aquilo outro, não faz aquilo mais. Sabe? Doutrinas e preceitos de homens, como está escrito.
doutrinas e preceitos de homens. E isso para manipular as pessoas a viver num quadrado. E com medo de perder as pessoas. Isso é legalismo. Contra a sensualidade não tem valor algum. As pessoas vivem assim, mas com escapada, o inimigo toma vantagem. O inimigo quer fazer nós robôs, quer que vivamos debaixo da escravidão. E por isso Paulo dá uma ênfase em Gálatas capítulo 4, como foi lido anteriormente. Não volte às coisas antigas. Deus nos chamou a andar hoje em novidade de vida, como nós falamos no domingo passado sobre a nossa nova identidade, em Romanos capítulo 6, versículo 4, uma vida nova de qualidade infinitamente superior à vida que nós andávamos antes de conhecer Jesus. Então, coisas que eu fazia, eu não faço mais. Não porque eu sou obrigado, mas porque a graça de Deus operante em minha vida me transforma de dentro para fora. Porque a palavra de Deus é prática. Livre para não fazer. E livre para não fazer. Exato, livre para não fazer. E mais, continuando em legalismo. Legalismo, né, opera na carne, que é inimiga de Deus. Não faz isso, não faz aquilo outro, não faz mais. Sabe? Opera na carne e é inimiga de Deus. Romanos capítulo 8. Leia para nós. Romanos capítulo 8. Versículo 2 a versículo 10. Romanos 8, versículo 2 a versículo 10. Pode ler? Pode ler, Joel. 8 do quê? Versículo 2 a 10. Isso. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Exatamente. Olha, a carne, a lei estava enferma por causa da carne. E nós sabemos em Gálatas 5 a guerra entre a carne e o Espírito. Nós sabemos, né, a carne é inimiga de Deus. Nós não estamos andando na carne, mas sim no Espírito, porque nós somos novas pessoas, nascidos de novo. Então, entre a carne, na verdade, como nós vimos em Romanos 6,6, que nós fomos crucificados com Cristo, mortos com Cristo, sepultados com Cristo, e agora, Gálatas 2,20, que foi bem lido no início dessa manhã, não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Então, nós precisamos ter um cuidado com o legalismo na igreja. Você vê pessoas chegam na igreja com doutrinas diferentes, é para nós ficarmos de orelha em pé, porque não aceitar o inimigo entrar com doutrinas diferentes no nosso meio. Hoje, infelizmente, no meio da igreja evangélica, o legalismo é operante e é terrível. Terrível. Não faz isso, não faz aquilo outro, não, fica manipulando as pessoas, doutrinas e preceitos de homem, como está escrito em Colossenses capítulo 2. Então, nós precisamos entender a graça de Deus. Nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos de Abraão, o crente, como está em Gálatas, capítulo 3. Nós somos descendentes por meio de Jesus Cristo, que consumou a obra, nos fazendo novas pessoas.
Interessante para nós pensarmos nessa manhã, legalismo é algo que opera na carne, e a carne é inimiga de Deus, como foi bem dito aí em Romanos capítulo 8. Então, só para a gente dar uma conclusão aqui nessa manhã, né, a lei e a graça. Nós vimos a repreensão de Paulo a Pedro, porque Pedro, olha você como o legalismo é terrível, né? Pedro estava tranquilo no meio dos gentios, nascidos de novo, né? Comendo e bebendo com eles. Mas aí chegam os judaizantes que perseguiam Paulo, chegam os da parte de Tiago. Nós sabemos que Paulo foi enviado aos gentios, e Pedro, Tiago, foi enviado aos de Israel. E nós sabemos, aí Pedro, vendo os da parte de Tiago chegando, logo ele começou, ele que estava sentado com os gentios, comendo e bebendo, opa, o que é isso aqui? Começou a sair de sorrateira devagarzinho, afastando, imagina a cena, né? E Barnabé falando, chegando, conversando com os judeus, e deixando de ser influenciado. E alguns de Gálatas estavam sendo influenciados, e Paulo fala em Gálatas 3, insensatos, que vocês estão deixando de ser influenciados com legalismo. Cuidado, é terrível. Carinho de crente. Hã? Fazer carinho de crente. Exatamente. Não de santinho. Nós somos santos por chamamento, separados para Deus. Não é? Porque você fala, bem sorrateiramente, né? Comendo pelas beiradas. Esse é o inimigo faz para trazer legalismo dentro da igreja. Legalismo. Fecha o jogo. Né? Então, nós precisamos ter esse cuidado. E Paulo repreende Pedro. Repreende Pedro. Ô Pedro, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Não pode. Você não pode afastar. Nós somos um povo separado. Nós somos parte de uma nação santa. Nós somos sacerdotes real. Nós somos da família de Deus. Então, Pedro, o que você está fazendo? Chega aqui, nós somos uma só família. Nós somos uma família aqui de gentios, nascidos de novo, e outra família de judeus, nascidos de novo. Nós somos uma família. A família de Deus. Nós somos a igreja de Sião, que foi consumada em Sião, descendente de Sara, a promessa, que foi cumprida a lei por meio de Jesus Cristo. E sabe, nós amamos Israel e sabemos que Israel é a esposa de Deus e Deus tem um plano para a nação no futuro. Sabemos que a lei foi dada no Monte Sinai para os hebreus e representada por Agar, a escrava. Porque a lei 603, a ordenança, Tiago falou, se você cumpre 612 e transgride um, você transgride toda a lei. Era impossível o homem cumprir, natural. E Jesus cumpriu de maneira completa. Jesus disse, em Mateus 5,17, não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. E por isso Paulo dá muita ênfase em Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Olha, a lei é boa. Mas a lei em Gálatas fala que seria de aio, que para apresentar Jesus, aquele que veio de Mateus 5,17, cumprir a lei. Então, abra a Bíblia sua em Gálatas, só para terminar. Em Gálatas, capítulo 3:24. Lê para nós bem alto. Elane, leia 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Nós somos justificados pela lei? Não. Justificados pela fé. Então a lei serviu de aio para nos apresentar Jesus que cumpriu a lei. Nós somos justificados gratuitamente pela fé no sangue de Cristo.
Isso está em Romanos capítulo 3, versículo 23 a 25. Justificados gratuitamente pela fé no sangue de Cristo. O sangue de Jesus foi derramado uma única vez por toda a eternidade. Não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. E a graça não é uma licença para nós pecarmos, mas sim o meio que Deus nos usa para nos restaurar do pecado. Porque consumado está concluído, terminado. Olha, você vê, não precisamos voltar à escravidão, viver debaixo da escravidão, e nem também viver na escravidão imposta por homens impúbicos de igrejas, que diz, não toque nisso, não faz isso, não faz aquilo outro, como doutrinas e preceitos de homens, como está em Colossenses 2. Nós submetemos a Deus pela fé, crendo que a obra consumada por Jesus foi e é suficiente para a minha vida eternamente. Amém? Amém? Então, lei versus graça. Gálatas é um livro fantástico para nós podermos estudar e ler e aprender mais e mais sobre como a graça operante de Deus em nossas vidas é o meio que Deus usa para nos restaurar, nos motivar, nos levar além de nós mesmos. Amém? Que Deus nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, protege nossas vidas, nos dê um culto abençoado daqui a pouco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.